Se eu te perguntar agora, o brasileiro ficou mais rico ou mais pobre nos últimos anos? Com certeza, se você trabalha há mais de 3 anos com carteira assinada, tem grandes chances de você ter tido um aumento de salário nesse período de tempo, né? Seja por alguma promoção, ou um sindicato, aumento do sindicato, ou simplesmente pelo reajuste anual. Mas será que esse aumento de salário foi condizente com o que você está gastando todos os meses? Bom, mas antes de continuar, deixe-me apresentar. Eu sou o Vitório Dalá, sou contador e consultor financeiro, tanto empresarial quanto pessoal. E nesse vídeo eu quero provocar uma reflexão junto com você e te mostrar alguns dados econômicos que talvez explique por que tanta gente sente que trabalha mais, porém está vivendo menos. Você se acaba de trabalhar e você não sobra nenhum dinheiro para você estar vivendo, curtindo com a sua família. Vamos começar com o salário mínimo. Eu trouxe essa imagem aqui ilustrativa. O seu dinheiro vale menos a cada dia e você vai entender que de fato isso acontece. Eu trouxe uma representatividade aqui de 2019 e 2026, porque justamente isso acontece, né? Isso aconteceu. O salário mínimo no Brasil em 2019 era de R$ 998 reais, como você vê aí em tela. Isso aqui foi uma consulta que eu fiz recentemente. E se você buscar esse valor, você vai encontrar no Google exatamente essa mesma informação. E em 2026, ele passou a ser 1.621. Ou seja, isso representa um aumento de aproximadamente 62%, não é mesmo? E se você olhar apenas para os números, apenas para esse número, pode parecer que o brasileiro ficou mais rico. Afinal, o salário aumentou 62%, né? Só que existe um detalhe que muita gente ignora. E juntamente com o salário, também subiram a gasolina, o mercado, o aluguel, o carro e até o delivery. E aí eu vou te mostrar que apesar de que o salário mínimo subiu cerca de 62% de 2019 a 2026, tivemos aí aumento de gasolina. Em 2019, a gasolina era aproximadamente R$ 4,20 o litro. E agora que meio que se estabilizou, a gasolina está em 6,29, porém chegou a bater 7,30, 7,50. Claro que teve aí também a questão da guerra, né? E isso aí fez com que a gasolina aumentasse absurdamente, porém, em grande parte dos lugares que eu vejo, é uma média, se estabilizou em 6,29 centavos, R$ 6,29. Além da gasolina, também tem a questão do mercado. Como você pode ver aqui na tela, o quilo do feijão em 2019 era aproximadamente R$ 3,50. Hoje, a maioria dos mercados, fazendo uma média aritmética, está em torno de R$ 6,89. Um aumento aí significativo, quase de 97%, né? Aumentou 97% o feijão. Se você olhar o arroz, R$ 7,50 o quilo, né? No caso, o saco de 5 quilos, hoje em 2026 está de R$ 13,69. A carne bovina, que em 2019 já era cara, R$ 22 o quilo, hoje em 2026 está de R$ 48 reais, um aumento de 118%. Aí você vê o absurdo que é: o feijão cresceu 97%, o arroz 82%, a carne 118%. Apesar de que o salário ter aumentado, isso faz com que também os gastos que você tem mensalmente aumente consequentemente. Então, apesar de você ter aquela falsa ilusão, na verdade é uma falsa percepção de que seu salário aumentou, seu poder de compra aumentou, na verdade isso não reflete a realidade, porque o mercado também aumentou. Eu falo o mercado não só o supermercado com os produtos de alimentação, mas só que o mercado em geral, porque você vai ver aqui mais pra frente que eu vou mostrar outros dados além desses aqui que eu tô trazendo agora. Temos também o aluguel, né? Segundo aqui a tabela Fipzap, os aluguéis subiram em média 9,44%. E isso só em 2025. Acumulando os anos de 2019, o aluguel médio das grandes cidades subiu mais de 60%, né? No mesmo ritmo que o salário mínimo subiu, o aluguel também subiu mais ou menos aí 60% nas grandes cidades. E se a gente olhar para as grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, chegou a subir 80% ou mais nesse período de 2019 a 2026. Carro popular nem se fala, né? O carro, geralmente, você encontrava carros em 2019
em torno aí de R$ 45.000, carro zero. Hoje aquele carro de R$ 45.000 não sai por menos de 80 mil. Eu coloquei aqui um Kwid, um Renault Kwid, como uma imagem aqui ilustrativa, mas em 2019 eu me recordo que eu tenho uma amiga que ela comprou um Renault Kwid zero de R$ 26.000, se eu não me engano. E hoje um Renault desse, um Kwid, que é o carro mais barato do mercado, tá saindo em torno de 76, 80 mil reais. O que é um absurdo, né? Então, olha o que aconteceu aqui. O salário subiu 62%, como eu mostrei anteriormente. Mas quase tudo que você consome subiu junto. Ou seja, essa aqui é o que nós chamamos de inflação. O que nós não, né? O que o mercado chama de inflação. Esse é o contexto que se encaixa essa denominação que muitos não sabem o que é que acontece. O nome disso é inflação. E vou dizer aqui, não tô querendo romantizar, mas ela não aparece de uma única vez, né? Ela vai corroendo o seu poder de compra silenciosamente todos os meses sem que você perceba. E você só vai conseguir perceber a inflação de fato quando você vai refletir para a sua economia. Porque você pode ver passar na TV, no jornal, outros canais aqui que falam de economia, fala sobre finanças, fala sobre inflação como um conceito muito teórico, algo não é palpável, você não consegue distinguir, você não consegue ver isso na prática, no dia a dia, o que seria a tal inflação. E quando você começa a perceber que a inflação está em tudo que você consome, em que antigamente você comprava um pão, por exemplo, você comprava 10 pães por R$ 1, hoje você compra, sei lá, 3, 4 pães por R$ 1. Isso se você for em padaria de bairro, né? Porque se você for em uma rede de supermercado ou uma padaria gourmet, você não vai comprar um pão por R$ 1 praticamente. Então você vê a inflação de fato acontecendo quando você olha para o seu dia a dia, né? Não é aquele conceito que o Jornal Nacional ou diversos outros jornais mostram que a inflação subiu tantos por cento e você fica aéreo, você não sabe o que é que está acontecendo de fato. Mas quando você começa a olhar para o que você consegue comprar hoje e refletir com o que você conseguia comprar antigamente, aí você consegue enxergar de fato a inflação em prática. Eu lembro uma vez que eu viajando com meu pai, a gente fritou um táxi para ir para a capital, né? Eu sou do interior da Bahia, a gente foi para Salvador. E o cara encheu o tanque com R$ 30. Meu, hoje R$ 30 você não coloca. Não sai nem um palitinho do lugar no tanque do carro. Então, pra você ver, R$ 30, não sei há quantos anos atrás, eu era guri, então eu acho que foi quase 15 anos atrás. Então, R$ 30 enchia um tanque. Claro que se você, provavelmente, alguém vai comentar aqui dizendo, se você fizer a proporção, 15 anos atrás, R$ 30 é a mesma coisa de R$ 150 hoje. Não é tão simples assim. A gente tem que fazer um cálculo muito mais complexo para determinar o valor exato. Mas, enfim, né? Para não extenuar aqui o assunto que a gente está propondo aqui a conversar, seria basicamente isso aí, né? Além do carro, também tem a questão do delivery. Em 2019, quando estourou aí a questão do iFood, ficou muito popular, né? O pedido médio era em R$ 30. Hoje, um pedido médio é 55 a R$ 60. Hoje, um único hambúrguer sai a R$ 55, a R$ 60. Então já tem aí um aumento de praticamente 80%. É só no delivery. E tudo isso vai refletir no seu gasto do dia a dia. Vai impactar diretamente no seu bolso. Porque você não vai parar de consumir. Infelizmente, nós temos que consumir para sobreviver, né? Apesar de que tem o consumismo exacerbado, que é pauta para outro assunto, e a gente não quer destinar, a gente quer que siga aqui uma linha de raciocínio contínuo para não estar fugindo, mas fugindo um pouco, existe também a questão do consumo exacerbado, né? Enfim. Mas voltando à questão da inflação, como você pode ver aqui, eu trouxe aqui uma representatividade da IPCA oficial, que é aproximadamente 46%, acumulado de 2019 a 26, mas se você gasta mais do que a média, por isso que eu falo a questão da você olhar a inflação não só com o olhar de que você vê aquelas informações no jornal ou em qualquer outra mídia de comunicação, talvez aquela inflação ali não reflita diretamente a sua inflação individual, que além da inflação que eles trazem como o IPCA oficial, por exemplo, tem a sua inflação real, porque isso aí vai refletir exatamente o que você gasta. Eu gosto de utilizar a seguinte analogia, né? A inflação não é o preço subindo, o preço subir é como se fosse um sintoma, e aí sim a causa seria a inflação. A inflação é o seu dinheiro perdendo valor. Esse
como se fosse o encolhimento do seu poder de compra. E como eu falei, o IPCA, ou IPCA oficial, que é o índice oficial da inflação do governo, ele não mede a sua inflação de fato, né? Ele mede uma cesta média da população. Se você gasta mais em aluguel, por exemplo, ou em transporte ou alimentação, mais do que a média, esse IPCA não vai refletir o seu gasto, ou seja, você vai ter uma inflação real pessoal diferente da inflação real popular, digamos assim, né? Então, a sua inflação pessoal foi ainda maior do que o índice mostra. Se você tem um gasto maior com aluguel, a sua inflação pessoal vai ser maior do que o índice, o IPCA. E aqui vamos fazer uma simulação rápida. Digamos que alguém, ou seja, você ou alguém fictício, ganhava em torno de R$ 3.500 em 2019. Com a inflação acumulada do período, que foi aproximadamente 46%, esse salário precisaria ser de pelo menos R$ 5.110 para ter o mesmo valor de compra do que antes. Provavelmente o trabalhador teve aumento, você como trabalhador teve, mas provável que não seja 5.500. Digamos que você é a média brasileira, né, que é R$ 3.500. Não sei de onde eles tiram essa média, mas o salário mínimo, o salário médio do brasileiro hoje é R$ 3.500. Eu, por exemplo, não recebo isso de salário, mas enfim, o salário médio do brasileiro é R$ 3.500. Se ele recebesse esse salário em 2019, para ele ter o mesmo poder de compra, hoje ele teria que ter um salário de R$ 5.110. E por mais que, vamos supor que na melhor das hipóteses, a pessoa que ganhava esse valor de 3.500 em 2019 teve esse aumento considerável e receber hoje em 2026 R$ 5.110, provavelmente o poder de compra dele ainda não seria o mesmo, porque ia ser outras variáveis que iriam impactar no seu poder de compra, iria estar atrelado ao seu poder de compra pelo fato de cada pessoa ter uma realidade diferente. Cada pessoa paga um aluguel diferente. Por mais que você faça uma comparação de salário, por exemplo, você mora em um interior e recebe um salário X, a pessoa que mora na capital, se ela receber o mesmo salário X, talvez o poder de compra dela seja menor do que a pessoa que mora no interior. Porque no interior o aluguel é mais barato, não tem muitos gastos com transporte, o mercado talvez seja mais barato, porque talvez pegue ali o alimento na mercearia do seu Zé, né? Compra no mercadinho de bairro, e quem tá morando na capital só pode comprar ali no hipermercado, no atacadão, no atacarejo, nas grandes redes de supermercado, e acaba que o seu poder de compra, por mais que ele receba o mesmo salário que a pessoa do interior trabalha e receba, o poder de compra dele não vai ser o mesmo, porque ele vai ter gastos diferentes. Então, por mais que você veja que o governo divulgou que a inflação foi 42%, 46%, como a gente trouxe aqui, quando você vai olhar para a sua realidade, o seu gasto, talvez a sua inflação tenha sido 50%, até porque o governo ele vai divulgar uma média, ele não vai trazer o que é particular, digamos assim, de cada indivíduo. Particular que eu falo a questão financeira de cada um. E também não adianta nada você ter um salário como esse aqui do exemplo, de R$ 3.500 ou R$ 5.000, se você não tem um controle exato do que você está ganhando e do que você está gastando. Você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi aqui um sistema chamado anti-caos financeiro, que com ele você vai conseguir ver para onde é que foi cada centavo do seu dinheiro. Você consegue aqui ver receita realizada, despesa realizada, seu saldo em banco, valores a receber, valores a pagar, seus investimentos, reserva de emergência. Tem esse dashboard aqui com as receitas e despesas, saldo acumulado, despesa por categorias, tá? A forma de pagamento, os últimos lançamentos. Você pode cadastrar seu banco, plano de conta, caso você queira alterar aqui um plano de conta, por exemplo, moradia, você quer colocar mais alguma despesa aqui de moradia, você pode estar colocando, a receita também. O pagador, o fornecedor, você pode estar lançando também, pode estar cadastrando. Seus lançamentos, digamos que você tem aqui um financiamento e você quer cadastrar, você vem aqui em novo lançamento, coloca aqui a despesa, coloca aqui o tipo de, o tipo financeiro, né, no caso financiamento, e vai colocando aqui e vai cadastrando. É muito intuitivo. E além disso, tem a opção que eu mais gosto, que é importar o FX. Você pode estar pegando o seu extrato bancário pelo o seu aplicativo, né, a Nubank, o Inter, Caixa, Banco do Brasil, e tá arrastando aqui, jogando, que ele vai estar fazendo uma pré-classificação
e você pode estar alterando depois. Caso você tenha lançado errado, você limpa. E aí, por fim, você também tem o seu fluxo de caixa, você pode estar olhando aqui. Você pode estar, todos esses demonstrativos e relatórios, você pode estar gerando o PDF. Tem também o investimento, o saldo bancário. E se você não gostou dessa cor, você também pode estar mudando para a esmeralda. Eu particularmente prefiro essa daqui, a cor ouro. É muito mais bonito. Se você quiser esse sistema financeiro, basta você ir no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e ter pelo preço de lançamento. Mas, voltando aqui ao vídeo, você deve estar se perguntando, mas por que que os preços sobem assim? Eu também fazia essa mesma pergunta até quando eu comecei a estudar economia de fato, né? Apesar de ser contador, eu estudo muito a questão da economia. Eu percebi que são três principais fatores que fazem com que o preço suba dessa forma. O primeiro é a emissão de moeda e crédito fácil. Quanto tem mais, quando tem mais dinheiro circulando na economia do que produto disponível, os preços sobem. É aquela questão da oferta e demanda, né? A lei da oferta e demanda. Simples assim. Mais dinheiro disputando a mesma quantidade de coisa, a mesma quantidade de mercadoria. E aqui cada real vale menos, tá? O segundo é o câmbio. O Brasil exporta commodities. No caso, o Brasil ele é exportador de soja, carne e petróleo, né? Isso tudo é cotado em dólar. Quando o dólar sobe, o produtor prefere vender para fora, né? Óbvio. E o que fica aqui pra gente, além de ser restos, né? Porque, por exemplo, a carne de qualidade vai para fora, a soja de qualidade vai para fora. O que fica aqui são restos, digamos assim, né? E além de ser restos, nós acabamos pagando muito caro. Além de ser os restos das mercadorias, nós pagamos muito caro. É por isso que o preço da carne no Brasil sobe quando o dólar sobe. Você não compra dólar nenhum, infelizmente você não compra dólar nenhum, mas acaba pagando o preço. Eu não estou falando aqui que a pessoa que investe em criptomoeda, em dólar, em moeda lá fora, não, estou falando na questão de você não comprou nenhum dólar, você não tem nada a ver com isso, mas infelizmente você tem que pagar mais caro porque o dólar subiu, consequentemente as mercadorias que são exportadas, mas que você compra aqui, sobe também. E o terceiro é a Selic, né, a taxa básica de juros. Quando ela sobe, para tentar conter a inflação, o crédito fica mais caro. Por exemplo, financiamento de carro, de casa, cartão de crédito, você perde dos dois lados, pelo preço alto e pelo crédito caro, tá? Beleza. Dito tudo isso, o que que você vai fazer com isso, né? Todas essas informações que eu trouxe. Bom, para você não sair daqui de mão abanando, o primeiro passo que eu vou sugerir a você é meça a sua inflação pessoal. Como eu te falei, a inflação que é divulgada pelo governo, ela não necessariamente vai refletir a sua inflação pessoal, porque talvez você pague um aluguel mais caro do que a média do Brasil. Talvez você gaste mais no mercado do que a média no Brasil. Então, você primeiro tem que medir a sua inflação pessoal e não a do governo. Quais são os 5 itens que você mais gasta? Liste esses 5 itens. Quanto eles custam quanto eles custam agora, quanto eles custavam 2 anos atrás. Essa diferença é a sua inflação real. Segundo passo, organize onde o dinheiro vai. Não dá para você combater algo que você não enxerga. Afinal de contas, a gente não consegue ver visivelmente a inflação, a gente consegue ver ela refletida no mercado. As coisas ficando mais caras, o seu poder de compra diminuindo e tudo tal. Como eu falei. Então, um sistema simples de controle financeiro. Se você não quer comprar o meu anticalço financeiro, você pode estar fazendo um sistema simples no Excel ou até no papel. Mas se você tem a condição de pegar um sistema como esse aqui que eu te mostrei, é bem interessante você estar fazendo esse controle mais detalhado. Você consegue fazer isso no celular, no computador, enfim. O terceiro passo, proteja o que você guarda. O dinheiro parado na poupança, ele rende menos do que a inflação. Isso aí é de fato. Isso aí é um fato que acho que todo mundo que estuda um pouco sobre finanças sabe sobre isso. Então isso significa que você guardar na poupança e na prática você está deixando seu dinheiro ali. Não digo que você vai estar perdendo, mas só que é a questão do custo de oportunidade. Enquanto você poderia ter deixado esse dinheiro, digamos que na caixinha da Nubank ou no cofrinho do Inter, que vai render mais,
Se você deixar na poupança, aí você realmente está deixando de ganhar um dinheiro que vai estar rendendo ali mensalmente. Eu não indico você trabalhar em investimentos em ações, fundos imobiliários nesse momento. Eu indico que você faça sua reserva de emergência com a caixinha do Nubank. Indico não, né? Que a gente não pode indicar, mas é uma sugestão para que você guarde seu dinheiro na caixinha do Nubank, cofrinho do Inter. É melhor do que você estar se sujeitando a fazer vários investimentos sem que você não tenha condições financeiras para investir de fato, e não tem ainda sua reserva de emergência construída. Então, dito isso, essas são os três passos que eu trago aqui como uma orientação básica para você. E a gente aqui voltando para o começo, né? Antigamente, um carrinho de supermercado você enchia com R$ 200. Isso em 2019. Hoje, para você encher esse mesmo carrinho, é necessário aí em torno de 600, 700 mil reais, quem sabe? Não sei quantos integrantes tem a sua família, mas que só eu e minha noiva, a gente gasta em torno de 600 a 700 reais de mercado aí por mês. O carrinho que antigamente você gastava R$ 200, hoje, basicamente aí R$ 1.000. Basicamente o mesmo salário, teve algum ajuste ou não, aumentou um pouquinho, ou talvez quase nada, e aí você possa ser que esteja se culpando, achando que é uma má gestão, que é falta de disciplina financeira e econômica, mas na verdade isso é a inflação de fato acontecendo, né? E a primeira coisa que você tem que fazer para mudar isso é entender o que está acontecendo, porque você não pode combater o inimigo que você não pode ver. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Toda semana temos aí conteúdo novo nesse canal. Cada vídeo é uma conta que a gente abre juntos. Até o próximo vídeo.